Os abalos sísmicos, também conhecidos como terremotos, são nada mais nada menos do que tremores que acontecem na Terra e são consequência da liberação de energia acumulada que fica debaixo do solo. Uma das principais causas dos terremotos é a colisão das placas tectônicas. E eu te faço uma pergunta: será que a humanidade, diante da quantidade de pessoas no mundo, seria capaz de causar um terremoto na Terra a partir de um pulo sincronizado? Essa pergunta pode parecer boba, mas ela faz todo sentido se nós partirmos através de uma explicação científica. Olha só, nós somos bilhões de pessoas em todo o mundo. Um peso incrível. Alguma coisa deve acontecer, né? Ou será que não? Eu sou Marcos Gouveia, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já parou para pensar no que aconteceria se todas as pessoas do mundo pulassem ao mesmo tempo? O planeta Terra possui trilhões de seres vivos. Destes, 7 bilhões são seres humanos. Vamos supor que cada pessoa pesa em média cerca de 60 quilos. Se a gente calcular 7 bilhões vezes os 60 quilos, a massa total da humanidade seria de cerca de 450 milhões de toneladas. Então, 450 milhões de toneladas fazendo o mesmo movimento de forma sincronizada poderia fazer um grande estrago na Terra, certo? Será que o impacto desses saltos reunidos poderia, por exemplo, afetar na velocidade de rotação do nosso planeta? Isso poderia causar um terremoto? Pode parecer loucura, mas vocês podem acreditar. Existem respostas para perguntas malucas como essa. Mas antes da gente entender como um pulo pode ou não afetar a Terra, nós precisamos saber o que está por trás do pulo, qual a ciência envolvida nessa ação, o que faz com que nós consigamos pular. E nós podemos exercitar o nosso pulo numa academia, por exemplo, pulando corda ou então num equipamento como esse, um jump. O pulo é uma maneira encontrada por vários animais, inclusive nós, de se superar algum obstáculo ou alcançar uma maior distância que nós não conseguiríamos caminhando ou correndo. E ele pode ser feito de duas maneiras. Nós podemos pular com o objetivo de atingir a maior distância horizontalmente ou verticalmente. Mas olha só, para realizar um pulo, o nosso corpo precisa de combustível, que é a energia dos alimentos que nós consumimos. De preferência, a glicose, que é uma forma mais simples de se obter energia. E além disso, nós precisamos ter uma certa elasticidade, porque os nossos joelhos se dobram um pouco para conseguirmos pegar impulso na hora de realizar o salto. Durante um pulo, nós comprimimos os músculos do nosso corpo e exercemos força no chão, empurrando a terra para baixo. De acordo com a terceira lei de Newton, a Terra devolve a força que aplicamos nela, nos jogando para cima. Então lembre-se, para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. E quem nos faz voltar à Terra é a força de atração da gravidade. Se não houvesse a força gravitacional, nós acabaríamos fazendo um pulo infinito, no qual nunca iríamos atingir a Terra novamente. Saltar também possui um aspecto antropológico muito interessante. O pulo faz parte, de certa forma, da nossa cultura. Ele já foi transformado em esportes como o salto em distância, o salto em altura, inclusive o salto com vara, que possui milhares de pessoas praticando ao redor do mundo e que também estão inclusos nos Jogos Olímpicos. E além disso, o ato de pular também é utilizado em algumas danças e em métodos de treinamento físico, como o parkour. Mas eu resolvi fazer um experimento aqui, eu chamei o pessoal da Fatos Desconhecidos para a gente fazer um teste e testar a força que um pulo coletivo poderia ter. Será que a gente teria alguma variação se todo mundo pulasse junto? Será que a gente ia sentir pelo menos um mínimo tremor que fosse? E para a gente tentar medir isso, eu coloquei um copo com água para a gente observar se eles vão se movimentar. Alguma coisa meio Tiranossauro Rex no Jurassic Park. Beleza então, pessoal? Vamos lá. No meu sinal, dobra bem o joelho, pular bem alto, tranquilo? No já, tá? 1, 2, 3 e já! Eu acho que a gente não conseguiu ter muito resultado não. Valeu, pessoal, obrigado. Nem o copo, nem a água se movimentaram. Imagina a Terra. Na verdade, faltou muita gente. Mesmo que se a gente estivesse aqui com toda a população do mundo, eu acho que a gente não ia conseguir. Mas, mesmo que a gente não tenha essa quantidade de pessoas, ainda bem que a gente tem a física e a matemática do nosso lado, para a gente poder fazer uma simulação para você do que aconteceria. Olha só.
Para fazer essa simulação, nós precisamos falar um pouco sobre a Terra. O nosso planeta gasta aproximadamente 24 horas para dar uma volta no seu próprio eixo, o que chamamos de rotação. E outra coisa importante é que a Terra é muito pesada, mas muito mesmo. Lembra que a gente fez aquela estimativa do peso da humanidade? Cerca de 450 milhões de toneladas? Isso não é nada. Para você entender o quão colossal é a Terra, eu vou te falar a sua massa. Se fosse possível você colocar o nosso planeta numa balança intergaláctica, você veria o número 6 sextilhões 588 quintilhões de toneladas. Terremotos, grandes erupções vulcânicas e impactos de asteroides podem afetar a concentração de massa da Terra e acabar mudando o tempo que ela gasta para dar uma volta no seu eixo. Se você colocasse os seres humanos todos juntos, lado a lado, você vai precisar de uma área de cerca de 1,5 mil quilômetros quadrados, mais ou menos a área da cidade de São Paulo. A área de São Paulo sim. Toda a população mundial caberia na Terra da Garoa se colocasse uma pessoa bem próxima da outra. Mas e se elas pulassem? Aconteceria algo? Bom, existem duas teorias que explicam exatamente o que aconteceria se todas as pessoas do mundo pulassem ao mesmo tempo. Uma é do astrofísico Paul Sutter e do físico Mark Boslow, e a outra é do físico Ralph Allen. Paul Sutter e Mark Boslow acham que os efeitos, além de serem perceptíveis, poderiam oferecer sérios perigos para a humanidade. A teoria desses cientistas diz que quando os pés de todas as pessoas tocassem o chão, um barulho de mais ou menos 200 decibéis seria produzido. Segundo eles, um som dessa potência seria capaz de estourar os tímpanos das pessoas e até mesmo matá-las. Muito pior que isso, os dois acham que o pulo das mais de 7 bilhões de pessoas iria gerar um terremoto de 4 a 8 graus na escala Richter, causando uma verdadeira catástrofe e correndo o risco de haver um tsunami. Já a teoria do físico Ralph Allen é mais aceita pela maioria dos cientistas e prevê efeitos um pouco mais leves. Como eu falei anteriormente, o peso da humanidade é praticamente um grão de areia em comparação com o peso da Terra. Depois de calcular a energia produzida pelo pulo das 7 bilhões de pessoas que habitam esse mundo, ele concluiu que os efeitos seriam quase imperceptíveis. Assim como Paul Sutter e Mark Boslow, Ralph também acreditava que o impacto dos pés de todas as pessoas na Terra criaria um barulho muito alto, mas esse som iria no máximo ser escutado por alguns segundos. O efeito que nos impressionaria, mas ao mesmo tempo seria imperceptível, é que conseguiríamos mover o planeta em 0,25 nanômetros. Vocês têm ideia de quanto pequena é essa medida? Só para vocês terem uma noção, 0,25 nanômetros é metade de um átomo de hidrogênio. E logo depois que isso acontecesse, a Terra voltaria para a sua posição original e a nossa vida continuaria sendo a mesma. Segundo a NASA, isso aconteceu há poucos anos atrás, mas não por causa da humanidade. A Agência Espacial Americana declarou que a Terra se movimentou por alguns centímetros por consequência de um terremoto que atingiu o Japão em 2011. Isso fez com que o dia ficasse uma fração de segundo mais curto. Ou seja, se nenhum terremoto que possui uma força muito maior do que todos nós juntos não consegue produzir grandes efeitos na Terra, imagina a gente. Gostando ou não, mesmo que todo mundo pulasse junto e ao mesmo tempo, nada demais aconteceria no nosso planeta. Esse foi mais um Porquê das Coisas e se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!